Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, ouvintes! Bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e hoje a gente vai navegar pelo futuro, né, da mobilidade urbana. A gente vai trazer uma convidada aqui super especial para falar um pouco do nosso futuro, né, quanto à mobilidade, o que vem por aí, né, em termos de carros elétricos, como que vai estar a infraestrutura, quais são os desafios e tudo mais que a gente vai enfrentar no futuro próximo aí. Temos mudanças, né, na matriz energética, petróleo está cada vez mais escasso, petróleo está muito caro, né, principalmente por causa que tá rolando guerra. Então a gente tem que ter alternativas, e a alternativa vai ser uma coisa mais limpa. Então vamos pro quadro de recados. Quadro de recados. Bem-vindos ao quadro de recados. É aqueles recados de praxe, né? Segue a gente nas redes sociais, @PontaTalks no Twitter e @garota da F1. Tem também, né, o YouTube do Ponta Talks. É só procurar no YouTube Ponta Talks, que tem todos os episódios. Tem como você escutar, dá like, comenta também, se inscreve no canal, que eu prometo que vai vir novidades nesse canal. Não só os episódios, vamos ver umas coisinhas novas aí. Tem também, né, agora a garota da F1, né, a Rafa inaugurou o canal dela no YouTube. É só procurar lá a Garota da F1, segue também ela lá, se inscreve, ativa o sininho lá, dá like nos vídeos, que tá bem bacana o conteúdo dela. Tem os sites pontatalks.com.br, onde você pode escutar todos os episódios, né, baixar em MP3, conhecer um pouco mais dos hosts, achar os outros links de agregadores. Tem também o garotadaf1.com.br falando sobre a Fórmula 1. Começou esse final de semana, né? Então vai ser bem bacana, uma temporada bem diferente aí, com novos carros, novos regulamentos, tudo novo. E a Rafa vai estar acompanhando e postando lá os textos sempre que sair, para vocês ficarem bem antenados às novas movimentações na Fórmula 1. Não se esqueçam, né, de compartilhar esse episódio com as pessoas, né, os amigos e tudo mais. É bem importante que vocês façam isso, né, para o Ponta Talks cada vez crescer mais e mais. E também eu tenho que agradecer aos padrinhos, né, os padrinhos que fazem o Ponta Talks e o Garota da F1 crescer com apoio mensal lá no PicPay. É só procurar lá no PicPay, né, baixar o aplicativo, criar sua conta, né? Se você não tiver conta, tem meu link aqui na descrição com o meu código de amigo. Usa ele para você criar e ganhar uns cashbacks bem legais também. Lá no PicPay também tem como você fazer pagamentos, transferir dinheiro, usar Pix, tem cartão. É bem bacana, é um aplicativo bem legal. E lá tem o Ponta Talks também, só procurar @gdf1.talks. Vou repetir, gdf1.talks, também tá na descrição. É só procurar lá, tem os planos 1, 5 e 10 reais por mês. É bem baratinho. Você tem, se você entrar lá, você pode receber os episódios antecipadamente. Entra no grupo do Telegram para conversar com os outros padrinhos, conversar com os outros apoiadores, conversar comigo, conversar com a Rafa. É bem bacana. E vamos pro episódio. Esse episódio maravilhoso que eu conversei com a Renata. Vocês já viram ela aqui de outros episódios e ela voltou pra gente falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Bom, agora com o quadro de recados aí apresentado, todo mundo já se ambientou aí nos recados, vamos começar falando do futuro. E eu trouxe uma pessoa que está escolada no assunto, faz aí um tempo que acompanha a Fórmula 1 e também tem bastante estudos a respeito de carros elétricos e mobilidade urbana do futuro. Tem seu canal no YouTube a respeito disso. É a Renata Correia, ela já esteve aqui no Ponta Talks, já em outras oportunidades, e agora volta aí pra gente falar um pouco mais sobre mobilidade urbana. Mas se apresenta aí, Renata, pra quem não te conhece. Primeiro eu quero agradecer, Ivan, pelo convite mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui. Finalmente tu conseguiu gravar, né? A gente não estava batendo muito, mas que bom que eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre assuntos relacionados à mobilidade elétrica, ainda mais que esse é um tema que muita gente não tem ainda muito conhecimento, né?
mas é um assunto que não vou dizer que é o futuro, acho que o futuro já é agora, né? Como diz lá a Fórmula E, né? Então o futuro já é agora. Muita gente acha que vai demorar ainda muitos anos, mas não. A mobilidade elétrica está aí para mostrar que a gente vai ver a mobilidade muito mais cedo do que a gente imagina. Bem por aí. E a gente começa a conversa, né? Eu vou jogar aqui a pauta da vez. Você acha realmente que o carro elétrico é o futuro? Ou a gente vai ver outros players também, outros tipos de carro aí no futuro? Ou se a gente vai realmente ter carros e não só vai ter meios de transporte mais alternativos? Olha, Ivan, eu acredito que assim, é porque nós brasileiros, a gente pensa que o carro elétrico, a gente vai ver isso daqui lá para 10 anos, 15 anos, né? Porque essa questão de mobilidade a gente tem que perceber, né, que a gente, se fosse por mim, seria amanhã logo, né? Mas isso depende muito da questão também de políticas públicas, né? A gente depende muito de leis que incentivem. Aqui no Brasil, logicamente, a gente está em passos ainda muito pequenos, ainda comparado aos países do mundo afora, né? Mas, apesar disso, né, se a gente for pensar na questão dos carros eletrificados, o Brasil teve um salto muito grande esse ano. Quando eu falo eletrificados, eu falo carro híbrido, 100% elétrico, híbrido plug-in. Então, pensando aqui no Brasil, eu diria que a gente vai ver ainda, vai demorar um pouco ainda, infelizmente, porque o custo de um carro elétrico para aqui no Brasil ainda é muito caro, né? Principalmente a bateria ainda, que é um custo muito alto quando a gente exporta, quando é exportado para cá, e com o dólar lá nas alturas, então a dólar, euro, então é mais difícil. Mas lá fora, né, na Europa, Estados Unidos, né, a gente vai ver leis, né, várias montadoras também que vai poder produzir carro elétrico a partir de 2030, 2050, 2030, 2025. Então, lá fora do Brasil é mais realidade do que aqui. Mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, então a gente vai ter aí uma esperança. Eu espero que antes de eu morrer, né, eu veja aqui o Brasil com mais carro elétrico na rua, né? Isso é interessante falar, que a gente também tem o problema do Brasil, né? Assim como nos Estados Unidos, a gente tem um país que é continental, né? Ele é muito grande. Então, às vezes, a gente pensa, putz, vai demorar para chegar, e vai realmente demorar, porque não tem só a questão de carros, né? Tipo, trazer o carro elétrico, beleza, vamos comprar o carro elétrico, vamos deixar ele mais barato, vamos reduzir impostos, vamos fazer tudo. Só uma viagem, vamos pensar assim, uma viagem daqui no Rio de Janeiro. Uma viagem daqui de São Paulo a Rio de Janeiro. A gente pensa, são 450 quilômetros, né, mais ou menos essa quilometragem, e para carregar o carro elétrico, será que tem tantos pontos de recarga e tudo mais? Então, na minha concepção, o Brasil vai estar melhor adaptado quando a gente adaptar mais os carros híbridos, né, que é tanto com motor a combustão e quanto o motor elétrico, não usando a gasolina e usando o nosso etanol. Eu acho que o etanol é uma boa fonte de combustível nossa, que é produzida da melhor forma possível, tentando não dispersar tantos poluentes na sua produção, mas na sua queima no motor, ele é mais limpo, né, do que a gasolina. Então eu acho que o caminho no Brasil vai ser mais para esse lado, pelo menos nesse começo, principalmente porque a gente tem uma região norte e uma região nordeste que, infelizmente, são menos... tem uma menor infraestrutura para... Por quê? Porque falta incentivo do governo federal e do governo estadual. A gente não tem leis que vão obrigar isso. Diferente dos Estados Unidos, que a gente já está vendo um movimento muito grande, e talvez isso seja por conta... Não por conta deles mesmos, porque a gente sabe que os Estados Unidos não é um país que tem o seu estímulo ambiental muito
agradável, né? A gente vê em cada estado tem a sua lei e nem todo mundo aceita muito bem as leis, tipo, vamos reduzir consumo. Eles são sempre os últimos a assinar qualquer termo de vamos reduzir poluentes, não sei o quê. E quando a gente fala disso, talvez um dos contribuintes nessa onda elétrica foi mesmo a Tesla, né? Que se a gente for falar dela antes de 2012, 2013, ela era uma empresa que estava começando e nem tinha muito desenvolvimento, mas de repente um boom dela começar, ela soltar o primeiro carro elétrico, o segundo carro elétrico, né? Porque teve o Tesla Roadster no começo. E aí ela começou a fazer as outras fabricantes se mexerem. General Motors, Honda e todas as outras começaram a se mexer nisso. E na Europa tem sempre uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, ambiental, tanto que eu acho que o primeiro país a banir o carro a combustão vai ser primeiro país, não, né? A primeira cidade a banir vai ser Amsterdã, né? Que vai ser em 2025. A banir o carro a combustão do seu grande centro. Então tem toda essa... Só que lá é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive aqui, que lá tem postos de recarga para todo que é lado, tem carros compartilhados elétricos, o custo do carro é menor, o custo da bateria é menor, a produção é maior também. Então eu acho que para nós brasileiros, infelizmente, só que vai demorar mais do que a gente olhar isso para a Europa, Estados Unidos e Japão, Ásia, vamos dizer assim. Mas você acha que a gente vai ter que se preocupar primeiro em fazer uma grande rede para conseguir atender a demanda elétrica ou primeiro ter que reduzir o valor do carro elétrico? Qual que vai ser a primeira jogada aí que a gente vai ter que fazer aqui no Brasil, né? Tem que reduzir primeiro os impostos, né? Saiu uma matéria de que é um bom começo, digamos assim. Não é falando de carro, mas de bicicleta, né? Bicicleta elétrica. O pessoal que é do movimento da bicicleta conseguiu, pelo governo, a isenção de 100% da exportação das baterias elétricas na bicicleta. E isso já é um bom começo, porque se você reduzir imposto, né, mais pessoas vão ser atraídas pela questão elétrica e mais pessoas vão utilizar esse meio de transporte, né? Então, eu acho que a primeira coisa é reduzir imposto. A primeira coisa além do âmbito federal de reduzir imposto, eu digo a você que outra coisa é os estados, né? Os estados brasileiros reduzir a questão de PVA. Alguns estados brasileiros têm essa questão de redução de PVA. Tem estado que ainda se paga alguma coisa ainda pelo IPVA. Então, São Paulo, por exemplo, aprovou uma lei que tem redução na questão do imposto da casa, por exemplo. Então já é alguma ajuda, né? São Paulo, eu sou muito fã da cidade de São Paulo por conta dessa questão, né? Dessa isenção. Se tratando de São Paulo e outras cidades, São Paulo está de 10-0 nisso. Quando a gente fala dessa questão, Ivan, dos carros elétricos, pensando aqui no Brasil também, por mais que muita gente fala assim, mas os carros elétricos, eu não vejo carro elétrico aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro. Eu também ainda não consigo ver aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, onde eu moro. Mas se a gente for pensar, dados eu estou aqui com o meu computador ligado, e a BVE, né, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ela publicou recentemente, no site oficial, a questão da evolução dos carros 100% elétricos, né? A evolução, né, desde 2010 até 2022, da questão de quantos veículos elétricos foram vendidos aqui no Brasil, né? Vendidos e emplacados, né? Que é importante ressaltar. Em 2010, veja só quantos veículos, né? Que foi o início disso, né? Aqui. Foram só 10 carros. 2011 diminuiu com 8 carros, por exemplo. Uhum. Eu não vou dizer todos até 2021, né? Mas se você perceber,
2019, por exemplo, foram 538. 2020, 801 e ano passado foi recorde com 2.851 carros elétricos. E só janeiro desse ano foi 367. Juntando de 2010 até janeiro de 2002, no total foram 5.203 veículos. É pouco, pelo tamanho do Brasil, é pouco. Mas a gente já vê aí uma evolução, né? Mais pessoas curiosas a saber essa questão da tecnologia dos carros elétricos é muito interessante, assim. Logicamente que não é a realidade do Brasil, né? Porque um carro elétrico, por exemplo, o mais barato está na faixa de 99 mil, mas é um carro que ainda não está disponível e é um carro que só tem 3 lugares. Mas não está para nossa realidade ainda, né? Não está à venda. Mas tem, por exemplo, carros, né? Renault, por exemplo, carros do Nissan Leaf, que é recorde de vendas aqui no Brasil, é mais de 100 mil reais. Então, para a nossa realidade ainda não dá. Mas, se a gente for para um outro parâmetro, Ivan, o carro elétrico, se a gente for fazer a comparação com o carro a combustão, 0 quilômetro, por exemplo, tem muitos carros que é do mesmo preço do carro elétrico, né? Uhum. Só que o negócio, Ivan, é que o brasileiro gosta do combo. Tem essa questão também. Se lembra da questão do gás? Todo mundo, quando lançou o gás no carro, todo mundo queria botar o gás, porque o gás era mais barato e tudo mais. Mas todo mundo queria ter, né? O carro a gasolina, o carro do álcool, etanol e o carro a gás. Porque ele queria ter essa opção. Quando a gente fala do eletrificado não sendo 100% elétrico, quando tem a questão do híbrido, muita gente, o brasileiro gosta dessa versão do híbrido porque tem ainda muito medo de ficar na rua, né? Porque não se tem ainda muito eletroposto, dependendo do estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro. Tem a zona oeste de Recreio Barra, que você ainda consegue encontrar um pouco mais. Zona sul, mais ou menos, mas do lado que eu moro por aqui, que diz que é a zona oeste extrema, eu não vejo carregador, então é mais difícil ainda de ver. Se a gente for para a Baixada do Rio de Janeiro, que é uma zona mais pobre do Rio de Janeiro, também muito menos ali, então é mais complicado. Então, quando se trata de híbrido, o brasileiro quer ter essa segurança, sabe, de não ficar na rua. Eu entendo em parte, mas ainda, eu, por exemplo, não tenho carro elétrico. Gostaria muito, Ivan, de ter um carro elétrico, porque eu ainda não consigo comprar. Mas um dia eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro para comprar, eu compro. Já andei em carro elétrico. Olha, não sei se você já andou em carro elétrico, mas é sensacional andar no carro elétrico. É muita diferença, assim, sabe? O torque de um carro elétrico é muito melhor. Você consegue escutar mais o ambiente, sabe? Olha, sem contar, né, essa questão da poluição do ar, mas eu sei que vai ter gente, mas o descarte da bateria ainda é um problema, mas pelo que eu estudo e converso, né, tem com as pessoas do mercado, tem a questão da bateria ser reciclada, né, e a duração da bateria do carro elétrico dura por muito tempo, dura por muito mais tempo do que um do carro a combustão, por exemplo. Então, tem mais benefícios do que malefícios, mas eu acredito que o carro elétrico ainda é o ponto inicial de novas tecnologias que estão aí para surgir, Ivan. Eu também eu vejo assim que o carro elétrico para nós implementarmos ele aqui no Brasil vai ser um pouco mais difícil, né? Porque quando a gente olha para o centro de São Paulo, por exemplo, que eu já tive mais contato, até shoppings mesmo e vários outros, mas mais no centro, né, mais na região central de São Paulo, você acha, né, carregadores, até vagas com carregadores. Hoje em dia,
novos empreendimentos, mesmo residenciais, já estão dispondo de tomadas dentro das garagens. Então, vai passando por uma mudança, a gente vai ter essa mudança sim, só que também vejo por um outro ponto, né? Que o brasileiro, infelizmente, ainda tem um pouco de preconceito com tecnologias novas, principalmente quando a gente olha. Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje em dia o brasileiro tem preconceito com carros franceses, isso vem da década de 90. Por quê? Porque quando veio os primeiros carros franceses, a manutenção era diferenciada do que tinha aqui, né, de montadoras, entre aspas, nacionais, né, Volkswagen, GM. Então, o carro francês não foi bem aceito. O carro elétrico pode passar pelo mesmo problema na questão de manutenção. Olha, quanto vai me custar essa manutenção desse carro elétrico? Eu já escutei de pessoas me perguntando: se eu comprar esse carro, né, X, que eu não vou falar a marca aqui porque a gente não tá queria um patrocínio, mas vou comprar, tem esse carro X, a combustão flex, né, porque hoje em dia todos os carros são flex, basicamente, aqui no Brasil. E comprar o mesmo modelo, só que híbrido, só que eu vou pagar uma diferença aí de 40 mil reais, 20 mil reais na versão híbrida. O que eu vou ganhar mais com isso? Essa é uma dificuldade de você conseguir falar assim, não, o carro híbrido vai te trazer mais autonomia, vai ser melhor para o meio ambiente, porque ele consome menos, ele acaba dispersando menos poluentes na atmosfera e tudo mais. O carro elétrico pode sofrer o mesmo problema na questão, olha, tem esse carro a combustão, como você já tinha falado, no valor de 100 mil reais. E tem esse outro elétrico, 100 mil reais. Qual que você compra? Eu quero a combustão, porque eu já conheço, né? Eu sei que eu vou posto, eu não vou ficar na mão. Tem mecânico de confiança que vai fazer a manutenção no carro a combustão. E a questão do carro elétrico tem que ser toda uma mão de obra especializada. A gente não está preparado ainda em questão de infraestrutura em todos os pontos para ter recarga. Grandes centros, eu acredito que vai ser mais fácil a adesão. Só que ainda temos um ponto que no Brasil, a questão de o nosso salário não é condizente com o custo de vida que a gente tem, né? A gente sabe muito bem disso, que o nosso salário mínimo é muito abaixo do que deveria ser. E quando a gente olha para a questão de eu vou comprar um carro elétrico, né? E é muitos mil aí, porque qualquer carro elétrico realmente é acima dos 100 mil, não tem carro elétrico mais barato. E eu vou usar esse carro elétrico para tudo, eu quero usar ele para tudo. Ou seja, eu quero usar para andar na cidade, eu quero usar para viajar. Só que se você for viajar do ponto A ao ponto B, o carro elétrico tem uma autonomia boa, que está melhorando com os anos, isso é uma fantástica vantagem para o lado dele. Só que se você for fazer uma viagem de 800 quilômetros, que às vezes a gente acaba fazendo porque o país é muito grande, a gente não encontra ponto de recarga. E isso também já é um outro fator que a gente vai melhorar os carros elétricos e está melhorando ao longo dos anos, que qualquer parada para recarga, agora tem os carregadores turbo, né, vamos dizer assim, igual o celular, que você carrega 80% da bateria em 15 minutos. Então, tem que ter mais isso em infraestrutura. Eu vejo por esse lado também, né? Então, tudo... Para o Brasil é um pouco difícil porque a gente não tem subsídio de nada, literalmente. Nem as fábricas para trazer a tecnologia para cá tem subsídio. O Brasil tem muita dificuldade com isso. Questão de política é muito chato. E assim, quando a gente olha para fora dá até inveja, né? Falar, putz, eu posso alugar um carro elétrico pelo mesmo preço que um carro normal, assim, carro... A gente tem uma dificuldade até de implementar o carro automático na nossa vida, né? Se você for pensar, o carro automático só realmente popularizou quando as montadoras pegaram câmbios mais antigos e transformaram para os carros
de entrada da linha. Porque carros... 10 anos atrás, se a gente fosse olhar, carro automático é carro de rico. É só carro acima de 80, 90 mil vai ter. O carro de 30 não vai ter câmbio automático. Então, o carro elétrico ainda vai passar por essas dificuldades, né, de questão de manutenção, tem questão de infraestrutura nas cidades, mas tem a barreira mais forte que eu vejo no Brasil é política. É só a política que vai barrar essa inovação, vamos dizer assim. Mas assim, como a gente tá falando assim de política, né, Ivan? Deixar bem claro aqui que depende do governo A, governo B. No governo A também aconteceu isso, no governo B também acontece isso. Então, não é quem está defendendo político A, político B aqui não, mas já é algo assim e já vem de muito antes, né? É bom deixar claro aqui para depois ver, sim. né? Exatamente. Aqui, na verdade, a gente não está defendendo político nenhum. É só apontando que o Brasil tem uma política dele que não vem de ontem, que não vem de 5 anos atrás, vem de muitos anos antes, e é com qualquer coisa. A gente está falando aqui do carro elétrico ou do carro híbrido, mas é qualquer coisa, literalmente. Vai implementar, sei lá, placa solar. Até hoje, o Brasil tem tanto sol que a gente vê pouca placa solar, mas como que o governo não subsidia isso? Poderia, mas a placa solar não é de hoje. A placa solar aí vem de quantos anos? 10, 15 anos já, placa solar, e a gente não tem tanta quanto a gente deveria. Energia eólica, outros tipos de energia a gente não tem, né? Então não é governo Y, é governos no geral. A placa solar deu um boom, né, na placa solar, todo mundo querendo botar, apesar de ser caro ainda, né, mas eu vejo muitos casos assim, que tem a placa solar, mas já tá vendo aí que já vai botar imposto sobre isso. Então o Brasil gosta de botar imposto. Daqui a 10, 15 anos... né? Na verdade, nem 10 anos, eu acho que um pouco menos que isso, a gente vai começar a ver uma preocupação mundial por entrega de energia, de produção de energia. Porque a gente mudou muito. Se a gente pegar ao começo do século XX até os anos 80, ou seja, são 80 anos aí, a gente não evoluiu tanto quanto da década de 90 até hoje, em questão de consumo energético. E aí a gente começa a entrar no negócio de tipo, e se a gente adicionar carro elétrico? E se, por exemplo, em vez de 5% da frota de uma cidade for de carro elétrico, em vez de for 5%, vai ser 50%. O consumo, o carro elétrico, ele é só plugar na tomada, carrega e acabou. Mas a cidade precisa gerar essa energia. Como que essa cidade vai gerar essa energia? Vai aumentar a procura, porque vai diminuir a procura por gasolina, que é não precisa você ir lá, você só precisa produzir na refinaria e trazer para dentro das cidades. A questão da energia elétrica é completamente diferente. Isso a gente já vê movimentos no mundo inteiro preocupados com isso. O quanto que eles vão precisar aumentar de geração de energia em cada cidade para suprir a demanda do futuro em questão de energia. Principalmente que a população mundial cresce a cada dia. A gente vê mais coisas conectadas à tomada. E o carro elétrico, o ônibus elétrico, caminhão elétrico, a gente está vendo a produção disso hoje. Até avião elétrico a gente já vê. E esse é um ponto importante. Como que as cidades vão conseguir produzir energia para uma frota muito maior de carros elétricos, né? Ou de outros meios elétricos? É engraçado assim, porque lá fora do Brasil tem carros movidos a placa solar, né? Então imagino, com o Brasil, veja bem, principalmente o Nordeste, meu Nordeste querido. Com tanto sol aqui também no Rio de Janeiro, né, que aqui também é quente pra caramba, um carro movido a painel solar, com energia solar, como
seria muito bom para a questão de CO2. Imagine São Paulo, na época do verão, com um carro desse. Imagine a diminuição da poluição de São Paulo, como seria. Seria maravilhoso. Mas o Brasil tem essa questão do petróleo, né, Ivan? Então, assim, é complicado. É muito interesse por trás, né? Então, só para deixar um pouquinho claro aqui para todo mundo que está escutando a gente, né, das vantagens do carro elétrico, além desse que a gente está falando aqui, né, que já comentamos, além, né, dessa questão de menos CO2, né, que com os carros elétricos, né, reduz aproximadamente 30% da geração de CO2. Veja como o ar seria muito mais limpo, a gente diminuiria doenças de rinite alérgica, diminuiria muito a população em hospital. Veja quanto o governo teria uma economia muito melhor com o pessoal não indo em hospital por questão de caso respiratório, por exemplo. Há a questão também de eficiência energética, né? Que eles têm menos de entre 30% e 40% menos do que um carro a combustão, por exemplo. Né, consome, tem a questão de 90% também de eficiência energética, né, para o carro elétrico. Manutenção, ele pode chegar a 50% mais barato do que um carro a combustão. Veja só, Ivan, o que é preciso, o que não é preciso fazer, né, no carro elétrico, né, não precisa trocar, olha só, óleo, filtro de óleo, filtro de ar, velas, correias, tensionadores, por exemplo. Então, assim, veja o quanto que seria muito mais econômico para a pessoa que tem um carro elétrico, muito melhor. Além também de ser mais silencioso também, né? Ele não precisa queimar combustível, né? E a questão do sistema de escape também. Então, eles são muito mais silenciosos. E tem também a questão do torque, que o torque é instantâneo, é maravilhoso, né? Então, olha só eu dei só algumas vantagens, né, aqui do carro elétrico. Mas, eu acho que se a pessoa tiver uma oportunidade de dirigir eu não consigo dirigir porque eu não tenho carteira. Isso é uma vergonha, eu sei, Ivan. Mas ou de estar junto como passageiro no carro elétrico, pode ter certeza que é sensacional, assim, você ter aquele silêncio, sabe? Porque eu sei, eu entendo perfeitamente que a gente está mais acostumado com o barulho do ronco do motor, né? É mais complicado quem está acostumado e tal. Mas essa geração que está vindo aí, que é menos do que a anterior da nossa, Ivan, vai estar muito acostumado com o silêncio, né? O silêncio dos carros. Então, eu, sinceramente, eu tô aí torcendo para que esses carros aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente consiga ver muito mais andando aqui. Também, eu acho que vai conseguir, a gente vai sim. Em algum momento a gente vai começar a ver uma tendência de, pelo menos nos grandes centros do Brasil, a gente vai conseguir ver mais carros elétricos. Eu realmente espero isso, porque é questão de qualidade de vida também. Porque o grande centro, ele não só polui o ar, ele é poluição sonora mesmo. Ônibus elétricos, se você pegar, por exemplo, em São Paulo e no Rio, em outras cidades também, a gente tem muito trólebus também, né? E o trólebus é um veículo elétrico. Não é uma bateria lá dentro e tudo mais, mas é um veículo que não produz nenhum tipo de ruído quando ele está andando, né? Ele tem, claro que ele produz um pouco por causa das rodas, às vezes um pouquinho por causa do motor tá ainda gerando uma alta carga de torque, mas é muito melhor do que um motor a diesel gigantesco. Além de produzir muito ruído, ele produz muito calor e produz muito CO2, né?
Então tem todas essas questões. Quando a gente conseguir essa transição para os veículos elétricos, e não só para os veículos elétricos, eu acho que a nossa primeira onda de veículos, eu espero que ela aconteça cedo, seja pelo menos para um veículo híbrido, né? Que a gente também vai ter a opção de, além de ter o veículo híbrido poder andar no modo elétrico dentro das cidades e tudo mais, ele só ativar o motor a combustão como uma fonte de reserva de energia, ele pode ser muito facilmente usado e é um veículo igual ao outro, né? A única diferença é que vai ter o sistema de baterias e o sistema de motores elétricos. Inclusive, hoje em dia a gente vê mais fabricantes trazendo veículos elétricos para o Brasil e para o mundo, né? Não é só as tradicionais como a Honda ou a General Motors, mesmo a Tesla está trazendo veículos para o Brasil. Claro que a Tesla tem os seus custos elevados, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mesmo o Tesla Model 3, que é um carro muito caro para os padrões deles, os padrões nossos também. Mas, por exemplo, você vê até fabricantes chinesas que no Brasil entraram há 12, 13 anos, trazendo veículos elétricos, já apostando nessa onda elétrica. Então a gente vê uma tendência mundial nisso. Claro que aqui no Brasil ainda vai demorar para ter uma política falando assim, olha, a partir de tal data não vai poder mais ter carro a combustão andando no grande centro. E como toda lei que a gente chega perto do prazo, eles estendem mais 5 anos, a gente vai estar mais ou menos nessa seara de tipo, se eles falarem 2030, lá para 2035. Então, mas assim, quando a gente fala no mundo inteiro, a gente vê todos os lugares falando assim, vamos modificar a maneira de se locomover nas grandes cidades. Não é só colocar carro elétrico, na verdade é tirar a quantidade de veículos e tentar colocar mais transporte público, né? Tanto que eles já têm ônibus elétricos, já têm caminhões elétricos. Isso daí é para realmente ajudar na mobilidade dos grandes centros, porque não é só o carro a combustão que atrapalha, é o barulho, é a pessoa perder 2 horas em qualquer trânsito, porque não é só São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra grande cidade que tem trânsitos de 1 hora, 2 horas e meia. Tem cidades no mundo inteiro que tem esse mesmo problema. Nova York, Paris, qualquer lugar que você vai tem uma grande cidade que tem um trânsito exorbitante. As pessoas tentam sair disso, né? Eu acho que se a gente consegue migrar para modelos que vão poluir menos e, além disso, vão emitir menos som, porque o veículo elétrico é isso, a gente vai conseguir ganhar muito mais qualidade de vidas em todas as cidades. E isso daí é bem importante. É verdade. Além desse, eu queria destacar também aqui, Ivan, tá falando muito de elétrico, né? Mas se tem falado muito, principalmente agora, né, no começo do ano, na questão do biocombustíveis, né? Pessoal, o governo tem se falado muito no biocombustível, que muitos países têm preferência, né, pelos elétricos, mas aqui no Brasil tá essa questão da preferência do biocombustível, também por ser mais limpo. Não sei, eu sei que eu sou aqui a convidada, mas eu também queria saber com você, Ivan, assim, você acha que essa questão do biocombustível aqui no Brasil vai ser a melhor solução realmente do que o elétrico? O biocombustível vai atrapalhar essa questão do elétrico mais do que já não tem ido tanto essa questão do elétrico aqui no Brasil? Tu acha que o biocombustível vai ser melhor? Eu acho que é um passo antes. Eu acho que o biocombustível no Brasil, e eu acho que em outros lugares do mundo também, ele é um ponto antes de tudo virar elétrico. Ou virar, por exemplo, e a gente vai falar também a respeito do carro a hidrogênio, ou de outras tecnologias que a gente ainda não conhece. Mas eu também acho que
o biocombustível, né, que é o nosso etanol ou biodiesel, são produtos feitos em usinas que emitem menos CO2, que não emitem CO, que é outro gás nocivo, né, que é o monóxido de carbono, ou enxofre, ou qualquer outras coisas que a gasolina faz, né? E a gente tem um problema muito mundial a respeito de petróleo, mas isso é outro ponto. Eu acho que sim, no Brasil talvez atrase por essa questão, e a gente também tem que lembrar que não é só a política de Brasília ou de outros lugares, outros estados que atrapalha, e também a pressão de grandes usinas, grandes produtores que atrapalha. A gente vê a Petrobras aí como a maior produtora, né, do Brasil de combustível, é um dos pontos. Como é que você vai falar assim, olha, a partir de agora a gente não vai produzir mais combustível, a gente vai só usar carro elétrico. Uma Petrobras da vida vai, vamos dizer assim, vai brigar para que não pode isso. Então tem as grandes empresas também que vão tentar barrar esse tipo de inovação. Mas isso é histórico, né? A gente sempre teve problemas com empresas grandes tentando barrar inovações. A gente já teve problema até com os próprios celulares, né? A gente volta um pouquinho no tempo, aí nos anos 90, só tinha celular de uma empresa, de uma operadora, e era assim, você comprava o celular, comprava o celular daquela operadora e você não podia trocar se você não trocasse de celular, né? Tipo, você tinha que vender o celular e comprar outra de outra operadora. Agora com o chip, você vai lá, compra na banca, você compra um chip. Mas lá no começo foi difícil implementar esse tipo de coisa. E eu acho que o carro, tirar o carro a combustão para o carro elétrico vai ser um passo muito... vai ter uma ruptura muito grande nessa questão. E então a gente vai... porque as usinas vão falar assim, mas olha, o etanol e o biodiesel são dois combustíveis que não poluem. Por que vocês querem tirar isso da gente? A gente adapta, a gente faz ele ficar melhor. Então, eu acho que vai ter essa resistência, mas é uma coisa que em pouco tempo vão começar a coexistir e de repente some. Em algum momento eles vão falar, não, vamos parar de produzir e vamos, sei lá, começar a investir em tecnologia para produzir novas baterias, novos tipos de bateria, novos compostos de outra coisa para ajudar, né, em outros setores, não precisa ser no setor de mobilidade, né? Então tem tudo isso. E tem uma outra coisa também, a gente pode pensar que carros, ônibus, caminhão ou qualquer outra coisa que anda em solo, a gente consegue substituir do combustível para o elétrico. Mas, por exemplo, grandes embarcações, né, navios que cruzam o mar, os oceanos, e também aviões que cruzam muitos lugares, isso vai demorar um tempo muito maior para se falar assim, vamos virar elétrico. Então esses pontos vão ficar ainda em haver. Então eu acho que a gente não vai matar 100%, mas eu acho que é um passo antes. Ele começa, a gente tem ainda muito gasolina e diesel sendo vendido, mas ele começa uma transição rápida para um biocombustível e logo em seguida a gente entra com elétricos ou a hidrogênio. E tem um outro, eu estava vendo uma reportagem ano passado e tem bastante coisa a respeito disso agora, que as próprias montadoras já estão falando, olha, no meu line-up, né, as maiores montadoras, vamos dizer assim, a gente vai ter a maior parte dos carros elétricos. A Volkswagen sofreu muito com o Dieselgate. Depois do Dieselgate, a Volkswagen sofreu demais, principalmente na Europa. Aqui no Brasil não teve quase nada, mas lá na Europa eles tomaram muito problema com todos os países. Então eles falaram assim, a gente tem que mudar. Eles vão mudar. A Ferrari já falou que vai mudar para elétrico, mas vai deixar uma linha a combustão. Lamborghini falou a mesma coisa. Porsche está desenvolvendo já a Porsche, a Audi e outras montadoras já começaram a desenvolver uma gasolina sintética
que vai substituir a gasolina à base de petróleo, então ela é feita em laboratório, então não tem aquele negócio de refinar petróleo, ela só é feita a partir disso e ela queima diferente para manter, porque tem aquele ponto, né, que os puristas não gostam, tipo, não, vai tirar meu carro a combustão que eu adoro acelerar nas rodovias, né? Tem isso também, né? A gente tem que lembrar que muitas, por exemplo, a gente vê essas empresas que vendem carros esportivos, né? Inclusive, algumas delas na Fórmula 1, e falar assim, olha, como é que eu vou tirar meu line-up completo de carros esportivos a combustão e virar tudo elétrico e as pessoas vão aceitar isso numa boa? Então eu acho que vai ter uma transição entre... E a gente vai conviver ainda com o tempo, com biocombustíveis e carros elétricos, até o momento que todo mundo vai falar, não faz mais sentido ter isso e vamos tudo para o carro elétrico. Porque realmente o que você falou, tocou num ponto importante, é a geração que tá vindo, né? A geração que aí tem os seus... Entre seus... Antes dos 10 anos eu não digo, mas 15 anos, 20... Acho que até os 20 anos já não tá mais ligando muito pra ter carro, né? Ou ter o... Não, o importante é eu chegar do ponto A ao ponto B e eu não quero ter um carro pra isso. Eu quero chegar desse jeito e ser mais rápido ou ser mais cômodo. Então tem muita mudança também de mentalidade. E a gente vai ver cada vez mais isso. As gerações novas vão começar a olhar para isso como um problema. Ter carro a combustão é um problema, vamos tirar o carro a combustão. É verdade, concordo plenamente com o que você está falando, Ivan. E indo para a parte mais esportiva, né, do automobilismo, categorias elétricas, eu já contei, mas deve com certeza ter mais, 13 categorias elétricas. Se a gente, né, vocês aí que gostam da Fórmula 1, por exemplo, Fórmula 1 ou Fórmula E, enfim, é a base para os carros de rua, né? Então eu só vou contar um pouquinho para vocês terem noção, né, do elétrico, de quantas dessas categorias para vocês ficarem ligados, porque não só na questão de carro, mas de moto, enfim, né, dessa parte elétrica. Eu vou dizer para vocês a questão de categorias elétricas. Vamos lá. Primeiro, a Fórmula E. Segundo, Moto E, Extreme E, Fiat TCR, E1 Series, que é uma categoria de lancha elétrica, Scooter Championship, que é patinete elétrico, Heroes League, que é uma categoria de movida a hidrogênio, né? Speeder, que é drones elétricos, né? Robo Race, que é de carro autônomo, RX-1E, que é Rallycross, tem a Era Championship, que é monoposto, e tem mais uma de moto que eu não tô lembrada agora, eu vou ficar devendo para vocês. Mas até também a DTM já tá trazendo os carros elétricos, né? Isso. Eu vi, ano passado teve teste da Audi com o seu carro elétrico de 1000 cavalos. Que na verdade não é 1000 cavalos, né? Eles falam de watts, né? Que é diferente, a gente vai mudar isso também. Mas a gente fala que inclusive a Sofia Flush, que foi uma das testers lá, ela postou bastante foto, foi bem impressionante, assim. For no perfil dela no Instagram. Depois eu coloco aqui também, eu vou colocar todos os links aqui na descrição, que fica mais fácil do que vocês escutando a gente e anotando cada nome e falar assim, eu vou procurar essa de lancha. E aí eu coloco no perfil, o perfil dela, tipo, ela colocou as fotos e é a mesma coisa. É um carro, são carros que têm potências extraordinárias, fazem muito na pista também. A gente, ou em diferentes condições, né? A gente vai falar quando a gente entra nessas categorias. Por exemplo, até essa de drones, eu vi algumas provas dessa de drones, eu achei impressionante. Eu falei, é muita velocidade para ficar acompanhando isso. Nem eu consigo. Não dá para acompanhar esse negócio. Mas a ideia desse de drone primeiro, eles estão na fase de teste ainda, né? Mas o ano que vem a promessa é de ter piloto mesmo. Piloto
pilotando, sabe? Então, assim, se a gente tá vendo essa gama toda aí de elétrico, é um passo, minha gente, é um passo para a nossa realidade do elétrico. Não tem como. É bem isso mesmo, a gente vai ver, porque assim, tudo que chega na pista, em algum momento chega no carro de rua. Em algum momento, isso é fato. A gente tem... Era impensável há 5 anos atrás, a quantidade de bicicletas elétricas que teria na rua. 5 anos, eu não tô falando de 10 anos ou 20 anos, eu tô falando de 5 anos. A quantidade de bicicleta elétrica que você vê na rua, em lojas vendendo, até no Mercado Livre você compra bicicleta elétrica hoje em dia. Moto elétrica já tá chegando e tem várias montadoras trazendo motos elétricas. Então, tem tudo isso. Em algum momento chega na mão do consumidor. E não é porque é muito caro. Porque a bicicleta elétrica, tudo bem. Você vai gastar 3, 4 mil reais numa bicicleta elétrica. Mas, assim, você tem toda a comodidade de andar nela, né? Então, chega. Tudo que tá na pista, uma hora chega na nossa mão. É o tempo verdade. só. Tem a Extreme E que eu falei, tem a Extreme H, né? Vamos usar a brasileira aí, que está prevista para 2024. Não, peraí, 24. Trazendo para a nossa realidade Brasil, ano passado, o Rally dos Sertões trouxe um carro híbrido. E a ideia do Rally dos Sertões é botar um carro 100% elétrico. Já começou a testar o híbrido, já vai ser, e a categoria já falou que daqui acho que uns 2, 3 anos no máximo a gente vai ver um carro 100% elétrico no Rally dos Sertões em fase para testar. E depois aí ter uma categoria, né, só de elétrico também. Então, assim, o Brasil tá aí, né, indo aos pouquinhos também na questão do automobilismo. Eu então, ainda não sei como que a gente não tem a Stock Car elétrica. Eu acho que já seria possível e deveria existir já a Stock Car elétrica. Seria fantástico a gente ter algo desse nível aqui no Brasil. Acho que é mais por conta do preço mesmo, né? Porque é caro ainda, né? Mas se daqui a uns anos a Stock Car, por exemplo, não for elétrica, ou assim, vai ficar para trás. Eu também acho. Eu acho que quando a gente lembra alguns anos, né, bem no começo da Fórmula E, a difícil aceitação do público, né? Começou bem difícil de ser aceita porque a gente estava acostumado com a Fórmula 1, por exemplo, andando a 300 km por hora, a Fórmula Indy a mesma coisa, e a Fórmula E começou vamos dizer assim, com carros mais lentos, né? Porque não tinha tecnologia suficiente. Mas hoje em dia, se você assistir uma corrida de Fórmula E, você não fala que ela desenvolveu daquele ponto em 2013, você que me corrige, é melhor, né? 2013 que começou? 2012. 2012? Aí, ó. 2012 pra cá, são 10 anos. Não, desculpa, 2014. Eu tô ficando doida, 2014. Tá, então são 8 anos, a gente tem um desenvolvimento muito maior, tem muito mais equipes agora, né? A gente vê outras equipes de outras montadoras, inclusive. Porsche ganhou a primeira corrida esse ano, a primeira corrida dela na Fórmula E também. É bem legal, assim, você vê outras montadoras apostando em categorias elétricas, né? Não é só uma, são várias. Extreme E tem a McLaren, né? Como estreante da categoria. A McLaren também já mostrou, já teve cartas de intenção, né, para entrar também na categoria. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, rolou um boato da Ferrari também. Então, assim, não tem como. Acho que agora, para essa nona temporada, com o Gen 3, as montadoras estão querendo mais, né? Porque é nova tecnologia, e ter essa questão do pit stop também, para recarregar a bateria. Então, a tecnologia está aí cada vez mais para a categoria. Então, vai ser muito melhor, né? Sim, e a gente vê coisas, por exemplo,
antigamente a gente falava muito que a Fórmula 1 trazia muita tecnologia depois para os carros atuais, né? Para os carros de rua. Isso aconteceu muito, principalmente até os anos 2000. Depois ela começou a se tornar uma categoria que não trouxe tanta inovação para os carros de rua. Porém, a categoria da Fórmula E ou outras categorias que a gente falou, até comentou, elas são pontos de desenvolvimento para todas as montadoras. A Fórmula E, que tem Jaguar, tem Mercedes, tem Audi, tem a Porsche, todas elas estão lá por quê? Porque elas falam, putz, eu vou concorrer, né? É um campeonato, automobilismo e tudo mais. Só que isso daqui é importante, porque se eu consigo trazer para cá essa tecnologia, com algum desenvolvimento eu consigo transportar isso pro meu veículo de rua. Tudo bem que são as montadoras que cobram por isso. Só que, por exemplo, tudo que chega nessas montadoras de ponta, né, que são as montadoras de luxo, em algum momento chega das montadoras que vão estar na nossa mão. Então, se você consegue um pit stop para carregar uma bateria que vai durar, 30, 40 minutos de corrida, você carregar em 10, 15 segundos, é uma coisa gigantesca. Olha o tempo que você consegue. Imagina se você consegue introduzir esse tipo de tecnologia para os carros, né? Então, tem tudo isso. A gente não pode só pensar, falar, não, o carro elétrico veio para estragar o automobilismo. Eu acho que não. Eu acho que todas as categorias elétricas vieram para somar e elas vieram para ser o futuro. A gente ainda demora para aceitar isso, mas em algum momento a gente vai olhar e vai falar, faz sentido ter essa categoria realmente elétrica, não faz mais sentido ter carro a combustão, ou moto a combustão, ou lanche a combustão. Verdade. E além disso, né, tem a questão também das baterias, né, Ivan? Tem a mais comum que a gente está mais acostumado, que é a íons de lítio, mas tem a bateria de estado sólido, bateria de grafeno, cada um que siga a sua linha, cada um, quando eu converso com o pessoal da academia, né, eu pergunto qual é o melhor, aí cada um que diga que tem gente que diz que é o grafeno, tem gente que diz que é a de estado sólido, já li artigos falando sobre isso, e não me pergunte qual é que eu vou defender. Você que é engenheiro, você talvez responda melhor do que eu. Claro. Mas com essa questão também da bateria, quem sabe aí, né, Ivan, a gente consiga aí melhorar o desempenho, né, porque é também algo que precisa, né, na questão dos carros que a gente possa ver aí nas ruas, né? Sim, eu concordo plenamente, assim, é questão de tempo pra gente ver todas essas tecnologias chegando nos carros de rua e cada vez mais a gente se adaptar a esse cotidiano novo, que é, por exemplo, você comprar um apartamento e ter uma tomada na sua garagem, e você ou comprar uma casa e já vir com placa solar e uma ponto de carregamento na sua garagem. São coisas novas que a gente fala, tá no futuro. Não tá no futuro. E em pouco tempo ela vai chegar e é muito... É difícil parar, né? A gente não tem como parar isso. E também, né? A gente tá falando bastante de carro elétrico, acho que a gente pode só tocar no assunto a respeito também, né? Você falou de categorias a hidrogênio, a gente já tocou no ponto de hidrogênio logo no começo, e é uma tecnologia aí que eu até falei em off pra Renata antes da gente entrar na gravação, que era, eu quando fiz o meu técnico automobilística, o meu TCC era sobre carros elétricos e carros a hidrogênio, lá em 2007, 2008. Olha o tempo que tem de pessoas estudando. Eu só fiz um TCC de nível técnico. Imagina pessoas que estudam isso há muito mais tempo e muito com dinheiro e com montadoras colocando, né? Então a gente falava lá naquela época que o carro hidrogênio também era um futuro. Não é só o carro elétrico. Acho que o carro elétrico é um dos futuros e o carro hidrogênio não pode ser descartado disso.
tem montadoras que que apostam no carro a hidrogênio, por quê? Porque eles podem ter autonomias maiores do que os carros elétricos, principalmente para maior locomoção. Se a gente for pensar em questão de transporte rodoviário, seria até uma solução mais simples e mais rápida de colocar isso em prática. Só que aí também a gente sempre esbarra na infraestrutura que tem de atendimento a esse tipo de veículo, né? Na Europa e nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, esses outros países que são muito mais desenvolvidos, eles têm uma tendência e tentar colocar isso em prática, né? Eles estudam, eles têm essa visão muito mais apurada, vamos dizer assim. Claro que o brasileiro tenta, mas a gente pouco consegue fazer devido a vários entraves políticos e todos o resto. Mas eu acho que é um futuro. Eu acho que o carro a hidrogênio a gente também tem como ver como futuro. Quando eu comecei a estudar essa questão do carro hidrogênio, eu confesso a você que eu fiquei meio assim, será que isso vai dar pé? Porque sei lá, eu fiquei meio assim, sabe? Aí depois eu tô percebendo que tem muitas montadoras que estão investindo no hidrogênio, né? Toyota, por exemplo, já anunciou que vai começar a produção do seu primeiro carro movido a hidrogênio. Então eu falei assim, moço, tá tendo categoria elétrica, tá tendo montadoras aí e tão interessados na tecnologia do hidrogênio. Eu disse, não, então eu acho que esse negócio aí vai dar bom, hein? Então eu acho, como a gente já conversou em off, eu acho que o elétrico é o pontapé inicial e o hidrogênio vai ser aí mais um pouco mais de realidade, né? Sim. Tem gente que dizia aí, o hidrogênio não vai ser para avião. Eu acho que vai ser tecnologia mais para avião. Mas ninguém tá botando pé em carro, não. Mas o negócio aí tá mudando, viu? Eu também acho. Eu acho que, principalmente, só para vocês entenderem qual que é a diferença, né? Bom, o carro elétrico a gente sabe que é uma bateria que segura a carga e distribui para os motores. O carro a hidrogênio é um pouco diferente. Só lembrando que o hidrogênio tem um grande ponto que um dos maiores problemas que a gente tem atualmente é na questão de transporte, né? Porque você imagina comprimir hidrogênio, que é um gás altamente explosivo quando concentrado, ele pode... Bom, imagine colocar isso num carro. Só que a gente tem que ver também o lado muito positivo disso. Não vai ser um negócio... bateu, explodiu, acabou a cidade inteira, né? Não vai ser assim porque as montadoras estão pensando muito bem antes de desenvolver os tanques para isso. Mas o carro a hidrogênio é um funcionamento bem simples se você só colocar ele no papel rapidinho para explicar. O hidrogênio está lá no tanque, a nossa água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O que acontece? O hidrogênio do tanque vai passar por uma célula de combustível que vai se encontrar com o oxigênio que tem no ar e de lá vai produzir uma ligação entre os dois, gerar energia e vai sair vapor de água no tanque. No tanque não, na questão da exaustão, né? Vai sair, em vez de sair gás carbônico, vai sair vapor de água. Você imagina, em vez de você estar andando com o seu veículo, em vez do escapamento tá saindo gás carbônico, que é totalmente tóxico para a humanidade, né? Tá saindo água, vapor de água. Olha a diferença que isso vai dar na qualidade de vida também. Então, as duas coisas eu acho que são coisas do futuro, né? A gente fala muito do futuro. Futuro não é uma palavra que a gente tá falando daqui 20 anos, é coisa que tá batendo na nossa porta agora. 5 anos a gente já vai ver um salto grande, mas daqui 10 anos vai ser uma coisa que a gente vai falar, vamos comprar esse carro aqui elétrico. Daqui 10 anos vai ser a realidade aqui no Brasil, que vai ter uma divisão já da própria concessionária vendendo seus carros elétricos, carros de hidrogênio, e vai ter os carros a combustão ali com seus biocombustíveis. Eu acho que a gasolina tem uma data muito, muito limitada. E eu acho que se a gente
tentar barrar por meios de políticas ou grandes empresas tentarem barrar isso, vão acabar tendo vários pontos negativos no sua folha, vamos dizer assim. Empresas grandes dessa podem falir por causa disso, porque em algum momento o petróleo não é infinito. Acabamos de achar o pré-sal. O pré-sal não vai durar para sempre. E nem é tão grande assim, se a gente for pensar. Reserva gigantesca de petróleo, tá bom, mas acaba também. E o que a gente produz, que a gente pode produzir de hidrogênio ou pode produzir de energia elétrica é muito maior. Com certeza, eu concordo plenamente com você, Ivan. Então, para quem está escutando, se você gosta do motor a combustão, do ronco do motor, tá ótimo, tá tranquilo, mas comece a abrir um pouco mais a sua mente para essas novas tecnologias, porque o elétrico, o hidrogênio está vindo e está vindo com bastante força, muita mesmo. Então vamos pensar. Não é questão assim, você gosta dessa questão, Renata, dessa linha mais natureba, dessa linha mais de zero poluição. Não é só isso, não é só isso. Tudo que a gente falou já aqui, né? Então vamos abrir um pouco mais a mente, abrir um pouco mais o coração. Se você começar a pesquisar mais na internet, né? Sobre esse tipo de tecnologia, pode ter certeza que vocês vão gostar, assim como eu. É verdade. Bom, Renata, a gente chegando aqui no final do episódio, eu vou deixar um momento agora para você fazer jabá do seu trabalho. Fica à vontade aí para dar um recado final, para você deixar suas redes sociais, seu canal no YouTube, tudo que aí fica à vontade. Ivan, obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Precisando é só chamar. A gente conversa mais sobre mobilidade, sobre Fórmula E, categorias elétricas, enfim, estou aqui à disposição. Eu já estou aí há 8 anos, né, falando desse mundo elétrico, né? Comecei com a Fórmula E. Eu sou um caso diferente do convencional, né? Porque eu começo a gostar de automobilismo por conta da Fórmula E. Mas você pode me encontrar, né, nas redes sociais. Tanto o Twitter é Renata Correia OF, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Você me procura por Renata Correia Oficial. No YouTube é a rede que eu tenho mais seguidor, né? Estamos aí perto dos 1000. Tem Deus aí que eu vou conseguir. Apesar de que nessas redes eu tô há pouco menos de 1 ano ainda, né? Porque eu fazia parte do Eprix News, extinto Eprix News, e agora eu estou na carreira solo, digamos assim. Mas lá eu falo tudo de elétrico, tanto elétrico, hidrogênio, também de veículo autônomo. Tenho lá falado dessas questões. Então, se você gostar, quiser conhecer mais, é só você me procurar nas redes sociais por Renata Correia Oficial. Mais uma vez, Ivan, muito obrigada pelo convite. Precisando, estou aqui à disposição. Obrigado, Renata. Bom, para todo mundo, eu vou deixar as redes sociais da Renata aqui na descrição, então não precisa correr para anotar quando ela está falando, pausar o episódio. É só entrar na descrição do episódio que tá lá tudo bonitinho, todas as redes sociais, YouTube, segue ela também no YouTube, ativa lá as notificações para ver os vídeos dela, que são bem bacanas. E eu vou agradecer muito a participação dela aqui, que trouxe muitas pautas legais, muitas coisas legais. E agradeço também a você que fez o download desse episódio, teve a paciência de escutar até o final. Eu agradeço muito a sua audiência todos esses meses aí, e espalhe a palavra do Ponta Talks para os seus amigos e familiares. A gente também está nas redes sociais, no Twitter, no YouTube. Corre lá, segue a gente, se inscreve no canal. Logo mais tem umas novidades que eu vou apresentar no YouTube, então vai ficar bem bacana. Então, até o próximo mês e tchau! Você escutou Ponta Talks.